E por isso me faz me sentir nesse momento ministrado na autoridade de Deus, porque eu estou inserido nesse lugar. Eu nessa noite passando pelo prumo, eu hoje passando pelo prumo como marido nesses dias, quanto perdão. Eu nesses dias passando por um prumo de Deus, e Deus julgando como pai. Deus passando prumo quando tem pessoas, e quero afirmar, dizer, ovelhas, que tem umas que parece que não são, e só Deus sabe às vezes, e ainda orar. E a gente escuta falar coisas, e às vezes, Senhor, não me deixa ser contaminado por esse veneno que é lançado sobre nós, sobre meu coração. Eu não quero ser um homem que venha vomitar diante de um altar com o microfone na mão. Eu quero ser homem de Deus que vai profetizar, que vai ministrar e que vai liberar uma palavra do céu. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Tenho uma palavra para compartilhar com a igreja. E nesses dias o Senhor tem me levado a orar mais nas madrugadas, tem acordado quase que diariamente, e eu entendo que é Deus. Eu fico tão à vontade de descrever que é Deus, porque para mim, ou eu estou num propósito de oração nas madrugadas, então eu faço um propósito e aí eu fico orando, faço ali uma semana, 21 dias de oração. Faz tempo até que eu não faço 21 dias de madrugada, mas já fiz muito. E aí então eu trabalho por um propósito. A gente acorda de madrugada, bota o relógio de despertar para orar e ter um tempo com o Pai, orar ao Senhor e clamar a Deus. Mas tem dias que eu quero dormir, eu quero descansar, né? A vida é tão corrida, a gente trabalha, né? Pastoreamos, e os dias eles são tão apertados, né? Porque é tanta coisa para fazer e fazer tanta coisa. Então a gente, o tempo que tem de descanso, a gente descansa. E isso também faz sentido a tempo de qualidade de sono. Então eu gosto de dormir de madrugada, principalmente dormir de noite, acordar de manhã zerado. Mas o Senhor tem me acordado, e como eu entendo que o Senhor tem me acordado, Deus quer descrever algo, Deus quer falar algo comigo. E aí eu começo a orar pela igreja, eu começo a buscar um norte. Deus me acordou, mas por qual razão? O que Deus quer comunicar? Deus me acordou, o que Deus quer falar? E aí eu começo a orar, intercedo pela vida, pelas famílias, pela vida dos nossos irmãos, e assim a gente vai indo, pelo trabalho, enfim, Deus vai dando a direção e a gente vai orando. E tem sido frequente esses últimos dias. Semana passada não muito, mas essa semana praticamente foi todos os dias. Acho que 7 dias pelo menos, 1 ou 2, talvez não. Assim, vou no banheiro, volto para tentar dormir, quem se pega no sono. Então é Deus querendo falar, eu já entendo, não fico lutando e fico orando. Teve dias que eu acordei 13h30 da manhã e já era, dormi ali da meia-noite às 3h30 e não dormi mais. Fiquei 3 horas e pouco em oração. E aí então a gente vem prestando atenção nos sinais, naquilo que Deus vai falando. A gente vai orando, vai buscando o Senhor, vai jejuando, né? Vai jejuando, vai se consagrando. E tem coisas que parece que Deus prepara para cada tempo. Há uma medida de Deus, há um maná, há algo que parece que Deus quer repartir. E eu estou lendo um livro. Eu acabei de ler um livro agora, que o nome do livro, Patrola de Deus. E eu comprei esse livro porque eu pensei, Patrola de Deus, né? E Deus falou muito comigo nesse livro. O cara do livro mesmo fala assim que a gente pensa, né, patrola de Deus, a gente pensa vai demolir tudo, e ele começa dizendo assim, parece que vai vir um demônio sentar naquela cadeira lá, naquela patrola derrubando tudo. Não, mas o cara fala, Bob Murphy, o autor do livro, ele fala, se a patrola é de Deus, o próprio Espírito Santo está sentado naquele lugar, naquele banco com a direção na mão.
Só que por qual objetivo o Espírito Santo está com aquela patrola ali? É que Deus tem interesse de derrubar, colocar por terra tudo aquilo que não é de Deus para as nossas vidas. Tudo aquilo que vem nos roubando de Deus, tudo aquilo que vem nos tirando de perto de Deus, a patrola de Deus, guiada pelo Espírito de Deus, o interesse do céu é colocar por terra. E aí ele começa a construir, dizendo que às vezes a gente fica lutando, a gente quer acessar lugares, a gente quer gerar nível de conquista, a gente quer ter aquisições, e aí a gente vai tentando, parece que forçando portas, a gente vai forçando contextos, e as coisas não dão certo, e a gente vai tentando, acreditando que é de Deus, e vai fazendo muito esforço para não chegar a lugar nenhum, porque no final de tudo, o Senhor não tem interesse em fazer aquilo que nós gostaríamos que fizesse. Então a patrola de Deus vai derrubando e colocando tudo por terra. Pois bem, eu tenho mais ou menos, eu tinha 7 livros, tudo no plástico, e eu orei ao Senhor nesses dias e disse: eu tenho alguns livros para mim ler junto com a tua palavra, que o Senhor tem nos dado nesses dias de estudos. E aí eu peguei aqueles livros, eu orei ao Senhor e Deus me deu um outro livro que eu tinha ali para ler. E aí o livro é O Julgamento Começa na Casa de Deus. E aí a continuidade disso é: Deus quer gerar purificação e glória que está por vir. Amém? Então aí começa dizendo, venha o julgamento na casa de Deus, começa pela vida de cada um de nós, e eu como pastor, no nosso altar, que é a nossa casa, nosso ministério. E aí então a gente começa nesse momento assim, eu comecei a ler, e é muito profundo. Por quê? Porque Deus vem através do narrador desse livro, dizendo, julgamento. Deus vem para julgar, e se Deus vem para julgar, Deus não vai vir com misericórdia, não, Deus vem para colocar sentença, é julgamento. É Deus dizer assim, ó, isso está certo, isso está errado. No julgamento, né, mais está errado do que está certo. E Deus vem começando a separar as coisas, porque o julgamento de Deus começou a acontecer. E aí então ele começa a dizer, começa pela casa de Deus, que é a nossa própria casa, e então começa a se estender à igreja. E aí ele começa então a falar, né, eu estou mais ou menos já no 6º capítulo desse livro. Então, e ele começa a dizer isso: o ser humano não vai viver, não vai ter uma vida de celebração fora de um plano original que Deus estabeleceu. Por quê? Porque o homem, quando ele se desconecta com o plano original de Deus, o maior problema vai ser ele ter êxito. Por quê? Cria-se a partir de então uma falsa sensação que os resultados de tudo aquilo que ele se dispõe a viver, faz com que ele receba como garantia que Deus está aprovando a sua vida. Mas então ele nos leva, né, então esse momento, a nos reavaliarmos e ser julgados por Deus, e se analisar e dizer, peraí, o que eu estou fazendo contribui para aquilo que eu nasci para viver, que eu nasci para fazer? Hoje, a minha vida, as minhas práticas, dentro de um julgamento de Deus, Deus hoje me bota num tribunal e Ele é o juiz, e a minha vida, a minha casa, o meu ministério seria absolvido ou julgado? Esse livro ele é tão forte, tão potente, que ele está me levando a um lugar de dizer, Deus está à sua frente, e a sua vida a partir desse momento, as suas escolhas, as suas práticas, as suas conquistas que nós estamos tendo, os nossos avanços aqui na terra, quando Deus avalia, Deus aprova ou reprova, significa o quê? Deus te absolve ou Deus te condena? É mais ou menos isso. Então eu já nem sei se era bom eu ter lido, comecei a ler esse livro, porque eu piro a cabeça, porque eu me coloco num lugar de muito temor assim, e está sendo uma pancada para mim. E aí eu estou estudando a palavra de Deus e quero repartir com vocês uma palavra que o Senhor deu ao meu coração nesses dias, nessas semanas, e faz muito sentido, gente. Recebemos uma palavra do pastor Vantes, eu não sei se eu falei isso, sobre prestar atenção nos sinais. Eu falei ou não? Não? Só para liderança, né? O pastor Vantes teve algumas semanas, meses agora, né, aqui em casa,
E o pastor Wallace falou uma coisa para mim, nosso pastor: amigo Marcelo, presta atenção numa coisa, Deus sempre fala. Deus sempre fala. Sabe qual é o nosso problema? Que quando Deus fala por sinais, e a gente está vendo, mas não enxerga, ou a gente se recusa, fecha literalmente os olhos para não enxergar o que Deus quer comunicar, ou então Deus está falando de uma forma audível e nós tampamos os ouvidos, ou não queremos reconhecer que Deus está falando de forma audível. Então a gente fica insistindo em pessoas, às vezes a gente fica insistindo em circunstâncias, e diante dos nossos olhos Deus está dizendo: cara, foi eu que parei. Não, pastor, né? Nesse momento tem tipo, Marcelo, foi eu que botei o pé no freio. Ou então essa pessoa está numa guerra tão ferrenha com Deus, que ela não quer se dobrar, ela não quer reconhecer, e ela está numa luta tão grande, a gente querer fazer esforço, vai dar certo, deixa eu te ajudar. E aí o pastor Wallace falou: sabe qual é a maior ajuda que tu pode ter? Às vezes, presta atenção, Deus sempre fala, não atrapalha Deus. Porque tem situações e circunstâncias, e ele usou duas expressões: a diferença do pródigo e da ovelha perdida é que o pródigo, ele tomou decisão e saiu, ele fez o que ele quis, ele tomou, eu vou sair, existe um plano de Deus e eu não quero viver, eu tenho os meus planos, eu tenho os meus projetos. E aí o pródigo, ele não quer saber, não ouve mais ninguém, dá minha herança que eu vou vazar. E aí você está gastando tempo, você está correndo atrás, e você está atrapalhando Deus. Essas foram as palavras que ele falou para mim. Porque o pródigo precisa viver algo. Escute isso. Ele precisa estar diante de uma lavagem, naquele contexto do pródigo, do filho pródigo. E ele, com fome naquele momento, ele desejou comer as bolotas dos porcos. E aí entra a parte séria dessa mensagem do pródigo, que a Bíblia vai dizer o quê? Caindo em si. E quem fez ele cair em si? Própria consciência pelo Espírito de Deus. Então o pródigo, deixa ele ir, não atrapalha Deus, deixa ele chegar no momento da sua vida para cair em si, e Deus sabe como pegar cada um de nós. Agora, a ovelha perdida não, a ovelha se perdeu, e se tu não for, Deus vai cobrar de ti, porque ela se perdeu, não quis se perder, ela se perdeu e agora não consegue retornar. E aí ele falou algo: toda ovelha perdida, ela vai estar desnutrida, machucada, ferida e com sede. E tu vai entender se é ovelha ou não é ovelha. Que quando tu vai em busca dela e tu chega até ela, tu vai colocar bálsamo nas feridas para curar. Tu vem com um cântaro de água e diz assim: eu vou te dar água para você se recompor, e eu trouxe alimento para que você novamente fique forte. E se quando você que é pastor, e a Bíblia diz que as verdadeiras ovelhas reconhecem a voz do seu pastor, e você for tocar nela para curar as feridas, derramar bálsamo, e ela ficar ríspida, eu não vou usar a palavra que ele usou no discipulado, mas eu vou ser macio, ela não é ovelha. Tu te enganou, ela não é ovelha, porque a verdadeira ovelha reconhece a voz do seu pastor, e ela vai permitir, ela sabe que está machucada, então passa o bálsamo e cura, me dá água para tomar, que eu estou desnutrida, me dá comida porque eu estou com fome, e ela reconhece quem está fazendo isso e ela se submete. Então o pastor Vânia construiu isso, e a gente vem nesses últimos dias recebendo como palavras, informações e lendo Bíblia. Semana passada o Lipe estava aqui, ministrou uma palavra sobre arrependimento, e uma dessas orações que eu tenho feito nesses dias que Deus me levou é fazer a oração de Nicodemos. Pensa nesses dias um cara que tem vivido, as minhas orações, pessoal, tem sido: me perdoa. Se existe um cara que nesses últimos dias tem feito orações de arrependimento, sou eu. Porque ninguém me conhece como Deus me conhece, ninguém me enxerga como Deus me enxerga, ninguém me vê como Deus me vê, ninguém sabe dos medos que só Deus sabe, ninguém sabe
das afrontas, ninguém sabe das inseguranças, das minhas fragilidades, do desejo de retroceder. Ninguém conhece a minha vida como só Deus conhece. E eu sabendo quem eu sou e com Deus, não tem como fingir, não tem como botar máscara, nem botar uma roupa de crente bonito. Então só tem um jeito, é entrar diante de Deus e me humilhar. As minhas orações têm sido que eu pego, a gente tem lá um negócio de bota guardanapo, eu já vou para oração de joelho no chão, porque eu sei que eu vou chorar muito, porque é uma oração de humilhação. Eu me humilho diante de Deus, por reconhecer o homem miserável que eu sou. Então já começo a me arrepender, pedir perdão, e aí eu começo agora, então, entender os processos. Deus sempre está falando, peraí, vamos entender aquilo que os meus olhos estão vendo, deixa eu entender aquilo que a tua voz está querendo comunicar. E aí eu fui para a palavra de Deus. Então eu tive essa palavra, de Nicodemos, que teve um encontro com Jesus, e Jesus falou que é necessário que ele nasça de novo, porque senão ele não vai herdar o reino dos céus. Então eu pensei, poxa, Nicodemos, um homem de governo, um homem que ensina na sinagoga, um homem que não precisa abrir a Bíblia para ensinar, é um doutor da lei. Pensa, um doutor da lei, um cara que domina as escrituras, um cara, um escriba que está ali ensinando a palavra de Deus a outros, um mestre. Jesus chega para ele e diz: se tu não te arrepender e não nascer de novo, tu não vai ver o reino de Deus. Cara, isso, eu não sei você, mas isso me dá um temor, até talvez um medo junto, porque eu penso, se Jesus confrontou um cara desse, letrado, um homem que carrega a palavra, que até então acredito um homem santo, reconhecido como um mestre, quem dera eu na fila do pão aqui? Penso tão mal às vezes sobre pessoas, a gente julga pessoas, tirando as máscaras mesmo. Às vezes tu nem conhece a pessoa, tu já está julgando de forma equivocada. Tu vê uma atitude da pessoa, ela não é aquilo, mas tu viu naquele momento, você já sai julgando, parece que tu já definiu todo o quadro da pessoa. Às vezes Deus levanta pessoas para que eu e você venhamos ajudar, e a gente não ajuda, não estende a mão, não contribui com a palavra, o amor ao próximo. O outro está em necessidade. São tantas coisas. Deixa eu te dizer, não está aqui nessa noite, da geriatria não tem ninguém aqui, né? Não, espero que não. Daí eu posso ficar mais tranquilo para não expor a pessoa. A gente serve pessoas. Hoje, ontem uma mulher me ligou de uma geriatria aqui dessa cidade. Tem 28 idosos na geriatria e eles estão com fome e não tem recurso. E ela me ligou e disse: pastor, eu cheguei até o senhor porque me deram seu número, nos ajuda, por favor. Eu até falei, tem como amanhã a gente se encontrar e tal, até convidei para estar no culto, ela ia estar, mas é troca de plantão às 19 horas, e aí ela não conseguia agora de momento, mas ela estaria aqui porque eles estão sem ali, 28 idosos estão de forma precária se alimentando. Quantas deu, Edson? Quantas vocês entregaram dessa? Aí ela me ligou, veio aqui na igreja, e a gente sabe quando precisa, a pessoa dá um jeito, faz mesmo. 6h30 agora eu falei que estaria aqui na igreja, e nós servimos com 10 cestas básicas. Nós ofertamos, doamos para que essa mulher fosse lá e fizesse comida para 28 idosos. Praticar o amor ao próximo. Só que parece que isso às vezes para nós não mexe mais com a gente. Eu estou de barriguinha cheia, estou de banho tomado, eu estou bem vestido. Ai, o meu irmão está mal. Vou orar por você. Não. Nós não entendemos o Evangelho. Isso não é o Evangelho de Jesus. Não foi isso que o Senhor nos ensinou. Não foi isso que pela palavra o Senhor ensinou a sua igreja. Nós somos discípulos desse novo tempo de Deus. O Senhor conta com a gente. Deus já fez história com Moisés, Deus já fez história com Abraão, Deus já fez história com Elias, Deus já fez história com Daniel, Deus já fez história com Davi, Deus já fez história com Salomão. É claro que nós não vamos nem queremos competir, se achar algo ou alguém. Mas quem são os próximos da fila dos dias de hoje, de 2024, quase 2025?
Quem são os filhos de Deus ainda no ano de novembro de 2024 que Deus ainda vai poder contar nesses dias? Muitos de nós, Deus tem feito coisas extraordinárias. Tem gente nessa igreja aqui que hoje entrou aqui, hoje recebe 5 vezes mais. Deus mudou a vida financeira, Deus deu casamento. Teve pessoas que não podiam ter filhos, hoje Deus abraçou sobre seus braços um filho. Deus fez coisas extraordinárias. Deus curou pessoas aqui nessa casa de câncer. Deus curou nessa casa aqui pessoas que tinham hanseníase, que era lepra, através de uma oração aqui que eu orei. E eu falei para ela, para essa pessoa assim, oramos ali, ela disse que o Espírito Santo falou para ela: se tu não acreditar na oração tendo fé, o que adianta? Ela disse que voltou para casa se coçando muito, não tomou remédio, não passou pomada, disse que foi terrível, se arranhou, se mutilou na segunda, na terça, quarta já estava melhor, quinta, na sexta-feira ela mandou foto, no sábado já estava tudo seca, não tomou um remédio, não passou uma pomada depois que saiu por essa porta e recebeu a oração, e foi lá no médico para refazer os exames, para o médico entender que não tinha mais nada. Deus curou. Então significa que Deus está fazendo coisas extraordinárias no meio do seu povo. Só não vive uma medida de ter uma experiência com um Deus que provê, com um Deus que faz, com um Deus que muda a vida e a história, aqueles que são endurecidos de coração. Mas deixa eu ler uma palavra aqui. Até agora eu não li ainda a Bíblia, né? Só estou falando aí. Vamos ler junto Amós capítulo 7. Você que trouxe Bíblia. Vocês estão bem, gente? Bem. Ah, então nada. Vocês estão bem? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Olhem para mim não ficar mais lendo esses livros aí, em nome de Jesus aí, que dá certo. Tenho vontade de morrer na presença de Deus quando eu vejo julgamento de Deus. Eu não consigo, tentei imaginar eu sentado na frente de Jesus, de Deus. E naquele momento não adianta dizer pai, nada, não, é juízo, é julgamento. Deus te absorve ou Deus te... Quando ele falou aqui no livro, misericórdia, ele me matar. Deus te julgando. E agora quer repartir minha angústia. Se Deus te julgasse hoje, botasse uma cadeira na frente, você e ele, Deus te absolve ou Deus te prende? Significa que você está condenado, a sua vida condena, ou a sua vida está alinhada ao céu e Deus diz, né? Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Não é isso que nos diz a palavra? Pense nisso. Amós capítulo 7. Só para me entender e você gerar fé no meu coração, quem está sentindo a presença de Deus nessa noite, levante a mão. Glória a Deus. Amém. Isso já me dá ânimo. Amós capítulo 7, versículo de número 7. Todos encontraram? Nos diz assim a palavra de Deus: mostrou-me também isto: eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Respondi: um prumo. Então o Senhor disse: eis que eu porei o prumo, olha a palavra, no meio do meu, o que diz a Bíblia de vocês? Vamos ler de novo. Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. O prumo, amém? Até aqui. O que significa o prumo disso que nós acabamos de ler? O prumo simboliza o juízo divino contra os habitantes de Jerusalém, que é a palavra de Deus, com o seu povo, que nesta época estavam envolvidos até o pescoço com toda espécie de práticas injustas, duvidosas e distorcidas. Um prumo sempre é colocado quando se tem dúvida ou se quer confirmar
se algo está devidamente construído. O André talvez pode dizer se é isso aí mesmo. Isso aí, André. Prumo é que define se está torto ou está reto. Amém? O que nos quer dizer essa palavra de Amós, que eu estava lendo a palavra essa semana, e a gente vai lendo capítulos antes, capítulos posteriores, e não é um livro muito grande, livro da Bíblia de Amós. Amós teve uma visão sobre 3 situações, e essa aqui é a terceira que Amós teve com o Senhor Deus. E nesse momento dessa experiência, daquilo que Deus mostrara para Amós, é que Deus estava diante do seu povo, construindo da sua forma, da sua maneira, e essa construção estava na mão de Deus em prumo. E esse prumo era Deus construindo e fazendo o quê? Uma medida sobre aquilo que estava sendo estabelecido sobre a vida de cada um do povo. E a Bíblia diz então que, claro, antes disso havia contextos, em que os contextos diziam os pecados de iniquidade, pecados de desobediência, escolhas que o homem tem sem a aprovação de Deus, e está debaixo de uma permissão, porque nada acontece sem que Deus permita, mas não tem um plano original, ainda que, como eu falei no início, pode ter êxitos, você está avançando, você está evoluindo, você está vivendo o melhor sonho da sua vida, e olhando assim está tudo certo. Mas a pergunta que chega é essa: se nós formos, então, como no livro, julgados por Deus, está contribuindo para um propósito? Então Amós foi levado sobre 3 experiências, daquilo que Deus mostrara para ele, e a última experiência é essa, não vou me deter muito nos detalhes por causa do horário. A Bíblia então relata que Deus nesse momento mostra para Amós, ele tem uma visão, é isso que está acontecendo. Lembrando horas que versículos posteriores a esse questionaram, inclusive, dizendo para Amós, definido este como um profeta, dizendo: Amós, nós te convidamos a você se retirar daqui, você só profetiza coisas ruins decorrente a Jerusalém, você só profetiza palavras ruins sobre Israel, o nosso rei, o nosso povo não te suportam mais, você como um profeta é rejeitado, vá para outra banda, você está na banda do norte, vá para outra banda e profetize, libere essas profecias, mas não mais aqui. E ainda eles perguntam, da onde, que escola veio Amós como escola de profetas? E Amós quebra todo o protocolo, porque a Bíblia vai dizer, versículos ali, talvez você anote aí e estude em casa. Amós não veio dentro de uma escola de profetas. A Bíblia diz que Amós era um homem que cuidava e cultivava o gado. E a Bíblia diz que Amós, fazendo isso, teve um encontro com Deus. E naquele momento então de um encontro com Deus, Deus começa a trazer a revelação daquilo que Deus queria comunicar ao povo. Então o povo também teve dificuldade de reconhecer Deus em Amós, porque Amós não passou pela escola, Amós não estava diante de profetas. Então quem pode dizer se essas palavras são verídicas, vindas exatamente de Deus para todos nós? Mas aquilo era tão pesado sendo trazido, ao ponto de dizer: nós não queremos mais te ouvir, as tuas palavras não são bem-vindas no nosso povo. Amós, vá para outra banda, nós não te queremos mais. E Amós continuou a profetizar aquilo que Deus queria comunicar. E é isso que está acontecendo aqui, quando nós estamos lendo capítulo 7, versículo de 7 a 8, em que Deus traz essa visão, a terceira visão, daquilo que estaria acontecendo com o povo de Jerusalém e Israel. Era Deus comunicando e dizendo: eu estou com um prumo. E logo de repente você está aqui pensando: tudo bem, pastor, eu já entendi isso, é uma palavra pesada que está acontecendo aqui. Mas se Deus te deu essa palavra, o que tem a ver comigo hoje? Estamos aqui dia 3 de novembro de 2024. O que essa palavra tem a ver comigo? Essa palavra tem a ver comigo e com você, que talvez, se você ainda não entendeu, hoje, dentro de uma construção individual, a cada um de nós, como pai, como marido, como filho, como homem de Deus, uma mulher de Deus, um profeta, uma profeta, talvez aqui no nosso meio, não vai passar batido, porque Deus está com o prumo na mão. A Bíblia está dizendo aqui que Ele é o construtor, e Ele mesmo está dizendo
me diga, comunique ao povo dizendo que esse prumo é aquele que vem para definir. Esse prumo é aquele prumo que vai demonstrar que tipo de construção está. Se a parede está reta ou a parede está torta. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. E aí então, a Bíblia diz no versículo 8, e o Senhor me perguntou, o que você está vendo, Amós? E eu respondi, dizendo a Amós aquela visão, um prumo. Então disse o Senhor, eis que eu porei, o que? O prumo. Vocês conseguem entender? E eu não sei se isso bate temor no coração, porque assim, existe uma expectativa dentro de cada um de nós, e talvez eu possa estar inclusive frustrando alguns, inclusive a mim também. Eu me sinto às vezes muito frustrado, e eu questiono, e deixa eu dizer, ontem à tarde eu chorei na presença de Deus, quando eu li essa palavra, e ainda eu pensei em algo dizendo, Senhor, semana que vem é Santa Ceia, eu vou pregar essa palavra, porque é uma palavra para crente, antes de nós ceiarmos, para nós entrar em arrependimento, porque o prumo de Deus está chegando. E o Senhor falou para mim que é para esse dia, para essa medida, que para a semana que vem Deus tem uma medida nova, há um maná novo de Deus. Eu tentei negociar, inclusive chorando na presença de Deus, dizendo, deixa eu aprimorar melhor essa palavra, porque eu sinto na minha carne temor, por isso que eu estou lendo aqui, de joelhos, derramando lágrimas sobre a palavra de Deus, por entender, é muito forte, não é uma palavra como um ato de julgamento da minha parte, porque ela começa por mim. Não faz sentido, eu estou lendo hoje o livro, o julgamento começa pela casa de Deus, então a minha casa está sendo julgada, e eu não sou um homem inconsequente, eu reconheço, por isso que eu falei, eu sei quem eu sou. Muitos, eu diria para vocês, fora minha esposa, que já está comigo, 20 anos de casado, mais 5 de namoro e noivado, 25 anos não, né? Essa é uma hora perigosa de errar, mas é isso aí. Ela sabe quem eu sou de verdade. Quantas vezes a gente tem que extrair de dentro da gente, como ser humano, e eu gosto de ser humano diante de Deus, de expor as minhas vergonhas. Não precisa Satanás falar mal de mim, eu mesmo falo, eu sei quem eu sou, eu nem dou trabalho para o diabo, falar mal de mim, calúnia, eu sei quem eu sou, e também não preciso ficar me defendendo, porque já tem um advogado, eu sei aonde eu boto tudo de novo, no crédito, é no joelho, lágrima no chão e arrependimento. E por isso me faz me sentir nesse momento ministrado na autoridade de Deus, porque eu estou inserido nesse lugar. Eu nessa noite passando pelo prumo, eu hoje passando pelo prumo como marido nesses dias, quanto perdão, eu nesses dias passando por um prumo de Deus, e Deus julgando como pai, Deus passando prumo quando tem pessoas, e quero afirmar, dizer, ovelhas, que tem umas que parece que não são, e só Deus sabe às vezes, e ainda orar, e a gente escuta falar coisas, e às vezes, Senhor, não me deixa ser contaminado por esse veneno que é lançado sobre nós, sobre meu coração. Eu não quero ser um homem que venha vomitar diante de um altar com o microfone na mão. Eu quero ser homem de Deus que vai profetizar, que vai ministrar e que vai liberar uma palavra do céu. Você crê nisso? Diga amém. Mas Satanás, ele se lança de todos os jeitos, ele trabalha para que tudo aquilo que ele investiu de fato aconteça. E o prumo significa exatamente isso que nós falamos. E agora Amós está recebendo da parte de Deus, da voz do próprio Deus, dizendo: eis que eu porei o prumo. E aí nesse momento eu não sei exatamente, eu sei que tem os irmãos que nos visitam aqui, mas Deus já sabia que você estaria, e essa era a palavra. Eu vejo hoje não como há julgamento, muito pelo contrário, eu quero a misericórdia, mas eu vejo Deus hoje nos reportando ao lugar de dizer: a medida de Deus está chegando. Porque quando ele fala, eu porei um prumo, Deus está falando, eu ainda não coloquei. Se eu
eu porei um prumo significa nos próximos momentos, talvez nos próximos dias, talvez meses, para alguns pode ser anos, eu vou medir a sua vida. E naquele momento que eu medir, vai ser algo chamado julgamento. Deus vai julgar. Porque é essa palavra que Amós está liberando. Ninguém vai ficar impune. Escute essa palavra. Ninguém vai ficar impune aos olhos de Deus. Por quê? Porque o prumo do Senhor vai nos alcançar. Nós somos muito bons em dar desculpa. Nós somos muito bons em dizer: é porque não é assim. Pastor, se tu conhecesse essa mulher, é terrível. Aí a mulher: pastor, se tu conhecesse esse homem, é só a graça de Deus. Foi o homem que você escolheu, foi a mulher que você escolheu. E quero te dizer mais. A Bíblia diz que o homem é a glória de Deus e a mulher é a glória do homem. O problema dos casais, vamos falar de nós um pouquinho, amor, bem de leve. Porque de nós podemos, né? De repente os outros podem ficar bravos, mas de nós a gente pode. O que mais me irrita, às vezes, na Dai, é por eu me ver nela. E o que mais irrita a Dai em mim é de ela ver ela em mim. Ou a falta disso, ela esperar com expectativa. Se ela fizesse do jeito dela ia dar certo, e se eu fizesse do meu jeito ia dar certo, ela faz do jeito dela que não é o meu jeito, vice-versa, e fica um espírito de confusão. Aí vem Satanás e diz no teu ouvido dizendo: quem sabe larga e começa de novo. Se tu largar esse homem, é um traste, não vale nada. Vai ter um outro que vai te reconhecer. Ele não olha, você lá, você passa, você trabalha, você cuida dos filhos. Ele não faz nada, não ajuda, não contribui, não colabora. Você está perdendo tempo com essa vida, com esse cara do teu lado, e vice-versa dizendo. E Satanás vai semeando, vai liberando. Por quê? Porque ele não dá saída para conserto. Ele só traz acusação dizendo: pega, abandona e sai fora. E a Bíblia diz: digno entre tudo é o matrimônio, leito sem mácula. Então Deus está dizendo em Efésios que digno entre tudo, ou entre todos, é o matrimônio. Deus está dizendo que tudo que você faz, digno é o quê? O que é de mais valioso? O matrimônio. E às vezes as coisas não vão para frente porque a mulher não honra o marido. As coisas não vão para frente porque homens não morrem pelas suas esposas. E fica um espírito de confusão, e Satanás vai ganhando território, vai ganhando espaço, até que tem que cair em si. Aí a gente vai, a gente pede perdão, a gente ora, chora, e aí depois se alegra e se renova. Deveria ser assim. Mas até que isso aconteça, Satanás já conseguiu construir algumas coisas na nossa vida, ao ponto de nós pensarmos: ele tem razão, porque os meus olhos estão vendo, nós estamos construindo coisas erradas. E talvez a saída mesmo é começar de novo. Só que nós não encontramos base bíblica, a não ser violência doméstica, outras coisas. Enfim, não é esse o motivo real da palavra de hoje, pelo menos hoje. E você não entende que existe alguém chamado Satanás, que a Bíblia diz que ele vem com um propósito. Satanás vem para matar, para roubar e para destruir. Então, nós estamos aqui hoje, já tem quantos centenas, talvez milhares de demônios esperando para maquinar, para trabalhar na sua vida, para gerar irritação. É os filhos, é a casa, é o trabalho, é a vida. Satanás, ele trabalha para roubar tudo aquilo que o Senhor está nos entregando. E se nós não formos homens e mulheres vigilantes com o que Deus nos confiou, certamente ele vai conseguir encontrar. É homem em pecado, mulher em pecado. Homem que não consegue se realizar apenas com a sua esposa, e nem de forma física, não necessariamente. Que doença do inferno nesses dias tem sido encontrar homens libertos disso aqui, pelo que passa dentro disso aqui. E a Bíblia, quando diz que digno entre tudo é o matrimônio, leito sem mácula. Leito sem mácula é a mesma expressão que antigamente, quando ofertavam um animal, quando ele era morto por expiação de pecado, a Bíblia dizia o quê? Que ele tinha que ser sem mancha, sem mácula e sem ruga. Era uma oferta de um animal puro, pureza. Aí vai homem ter seu momento com a sua esposa, e a cabeça dele vem lá desse lugar aqui, manchando. E você acha que o Espírito Santo não está vendo? Você acha que o prumo de Deus não vai te pegar? Mulheres também. Hoje em dia as coisas estão tomando proporções no mínimo parecidas ou igual, que negam-se, que
que não se entregam, que não se rendem, e estão ali com o meu escudo aí por fora. Só estou com ele porque eu não tenho profissão, não tenho como pagar as contas. Senão eu já tinha ido embora, pegado, as crianças já tinham ido embora. Mas eu não tenho, eu fiz uma escolha, eu fiquei dependente dele. E agora eu não tenho mais saída, porque eu não tenho como recomeçar, eu não vou dar conta de uma casa de criação. Então eu me submeto a estar com esse homem que nem eu mais quero. Já existe no seu coração. Ela já refutou, ela já repudiou. E é uma palavra assim, tipo, talvez que eu deveria estar usando outros dias, né? De uma forma mais explicativa. Que quando foi questionado se podia haver divórcio, e a Bíblia diz que aí Moisés deu carta de divórcio por causa de repúdio. Você sabia disso? Não posso me deter nessa palavra que eu vou voltar aqui. O repúdio significa aquilo que você refuta. Quando você repudia sua esposa, quando você diz que eu me arrependo de ter casado contigo, você está nesse momento repudiando. E é esse pecado que Deus abomina, repúdio. Aí você acha que você nunca traiu, você nunca conversou com outra mulher, você acha que de repente você nunca chegou muito perto, você nunca encostou na boca de outra mulher, nunca teve um contato físico. Ah, você não pegou, o prumo vai pegar. Porque você repudia, você não tem interesse, você passa semanas, meses, empurrando com a barriga, e Deus está olhando e dizendo: Satanás vai acabar com isso, você não entendeu ainda. E no seu coração há repúdio, e vice-versa. Voltando para a palavra para nós concluir, que o tempo avança. Eis que porém, ainda não chegou, mas porém o prumo no meio do meu povo de Israel. Aí Deus fala algo dizendo: não posso mais ignorar. Deus, eu não consigo mais passar pano, eu não consigo mais. Eu já dei a oportunidade, já ouviram uma palavra, eles já receberam, eles estiveram na igreja, eles estiveram no dia 3 de novembro de 2024, eles estavam lá ouvindo uma palavra: vai vir o prumo de Deus. E eu vou te dizer uma coisa: se eu fosse você, eu não marcaria passo, eu não daria a chance de você pagar para ver. Eu não, porque Satanás ele vai usar de todas as formas. Quando tem ditado dizendo Satanás faz a panela e não faz a tampa, é bem pontual. Ele não faz porque ele quer expor, vai chegar o momento que ele vai expor, porque ele tem propósito de concluir o que ele começou. E aí que vem esse momento, Deus dizendo: o meu povo, que eu quero chamar para si, para perto. Então o que eu sinto para concluir, e eu não quero ficar me detendo mais, porque passado disso pode ser que seja só para ficar enchendo linguiça, essa é a verdadeira palavra, é levar eu e você a um lugar no mínimo de reflexão e dizer: até quando nós vamos ficar brincando com coisa séria? Talvez, escuta o que eu vou te dizer aqui. Eu nessa noite eu sou profeta de Deus aqui, estou debaixo de uma palavra poderosa. Talvez você não alcançou os lugares de que Deus tem para a sua vida. Talvez você tenha planos, projetos, sonhos. Porque se Deus te colocar nesse lugar despreparado, como eu e você estamos, o prumo de Deus vai chegar, e nós não vamos ter condições de estar diante daquele que tem o prumo para dar as respostas certas. E Deus, por nos amar, Deus, para não nos perder, está nos dando a chance hoje de dizer: ainda há tempo. Ainda há tempo, porque pode ser que o prumo ainda não chegou na vida de alguns de nós. Só que escute o que eu vou dizer, e se for necessário, Deus vai fazer. Eu falo debaixo de temor de Deus aqui. Se preciso for, o prumo de Deus chegar, para Deus mostrar que é Deus que está falando, e aquele que não se dobrar e não se submeter, brincando com a palavra tão poderosa como essa, é um risco de você estar diante de um julgamento de Deus. E pode ser que o prumo de Deus seja hoje à noite, amanhã, essa semana. E nesse dia de julgamento não vai ter quem nos salve, porque a Bíblia diz: horrendo é cair nas mãos do Deus Altíssimo. Porque quando nós estamos no pecado, nas mãos do diabo, ainda há Deus que nos tire.
a gente clama misericórdia, a gente pede perdão, e a mão de Deus, o favor de Deus nos encontra. Agora, quem nos livrará da mão do Senhor? Horrendo é cair, terrível é a expressão, terrível é cair na mão do Deus Altíssimo. Quem nos livrará das mãos de um Deus irado? Porque é isso que ele fala: não posso mais ignorar. É tipo assim, ó, eu já dei chance para esse cara. Amós, diga para o povo, o prumo vai chegar, eu já dei chance. Essa mulher está de brincadeira. Essa mulher, ela está levando as coisas no oba-oba. Ela acha que tudo é uma brincadeira, mas o prumo vai chegar para ela. Então, nessa noite, na autoridade de Deus, eu trago essa palavra como uma palavra de reposicionamento. Não brinque com o Deus que tudo pode. Não brinque, não leve a brincadeira as coisas. O que nós temos de mais valioso na nossa vida? O que nós poderíamos dizer? O que vale mais? Seu carro, sua casa ou sua vida? Vida. E por que a gente não faz jus a isso? Por que a gente não se cuida? Por que a gente não zela? Por que a gente não se protege? Por que a gente não se nutre? Por que a gente não trabalha para fazer com que a nossa vida seja uma vida em celebração? Por que a gente empurra as coisas com a barriga? Por que a gente não reconhece? Por que a gente não é humilde? Por que a gente é tomado por um espírito demoníaco de orgulho? Cético. Já não crê na Escritura. Pode falar. É a mesma coisa que bater uma rocha. Se não for uma palavra de Deus para sair água, não sai, não tem vida. Pode ouvir a palavra e pensa uma coisa: tem argumento para tudo. Tudo tem argumento. Tudo tem uma saída, tudo há uma explicação. Tudo ele tem um jeito, tudo ela tem um argumento para conversar. Tudo tem um porquê, por causa disso, por causa daquilo. E talvez a gente até consiga enganar o homem. Talvez a gente consiga enganar o líder, enganar o pastor, enganar o patrão. Mas e quem consegue se esconder dos olhos de Deus? E quem vai conseguir administrar a situação quando Deus dizer: Marcelo, eu não quero falar nada para ti, cara, nada, eu não quero conversa contigo, eu só quero te colocar na minha frente, e o prumo vai mostrar se você está certo, se você está torto. Porque não é palavras, é uma construção, se ela está certa ou ela está torta. E aí não tem como dizer assim: vai chegar o dia, escute o que eu vou dizer, eu não vou levar nada para casa. Que você ficou olhando o jogo do teu time e não veio dar glória a Deus. Você preferiu, você tem 6 dias até o meio da tarde para passear. Não, eu vou passar no domingo às 19 horas. Eu não vou prestar adoração a Deus. Não vou. Eu decido. É a minha vida, é as minhas escolhas, é da minha maneira, é do meu jeito. Se você não teme pelo prumo de Deus, sabe o que eu estou fazendo aqui? Essa palavra não engaja pessoas. Por isso que as igrejas de coach hoje, elas são tomadas de número de pessoas. É uma chave, é uma vitória, é um destravamento. Deus vai te dar, Deus vai fazer, vamos dar glória e tal. Há um movimento, há um espírito de alegria, há um espírito sendo transmitido de prazer ali, gozo. Uau, 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 que palavra, uau. Todo mundo vivendo às vezes de uma forma torta, iníqua. E Deus querendo dizer: eu não quero, é o Pai dizendo: eu não quero que você esteja debaixo de uma situação torta. Eu não quero que o prumo defina como você está sendo, a sua vida está torta. Porque se nós formos construídos pela própria mão de Deus, Deus não vai falhar. Você vai viver, os seus negócios vão ir de vento em polpa, o seu trabalho, a sua vida. Você acha que você tem poder de fazer aquilo que Deus não tem? Maldito o homem que confia no homem. Deixa eu dizer para você, muitos estão aqui e são mais novos. Eu tenho empresa, trabalho há 20 anos como empresário. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Tu acha que eu estou preocupado? Se quiser tirar o serviço, se quiser quebrar a empresa, ela é de
Deus me deu a empresa, quem é o dono dela? É Deus. Eu não vou ficar debaixo de ameaça de pessoas para dizer, se tu não fizer isso, e eu tiver que escolher, eu já tenho a minha escolha, eu escolho por Jesus. Eu perco o negócio, abri mão hoje para ser pastor. 13. Não vou falar valor. Aí não quer que eu fale valor. E essa semana mesmo, semana passada, né? Os líderes estão aqui, sabem. Recebi uma proposta. Eu não posso falar, né? Eu tenho uma vontade de falar, mas não quer que eu fale. Mas passaram de 4 dígitos. E eu liguei para o meu pastor e falei, cara, isso aí, o que vai dar em 1 ano, eu vou ter que trabalhar uns 10 para ganhar, do jeito que eu estou, eu vou ganhar em 12 meses. Vamos orar, vamos ver. E no outro dia, eu conversando com a minha esposa, eu liguei para o pastor Vannes, ele falou assim, não é de Deus, porque a palavra que ele falou é essa, a proposta veio, temos que entender se foi do céu ou foi do inferno. Se for de Deus, Deus vai te abençoar, vai prosperar, vai ser algo glorioso, que você vai viver coisas extraordinárias. Mas se for do inferno, é porque Satanás sabe que Deus está construindo a tua vida, ele quer te roubar do propósito de Deus. E coisa que eu ganharia em 1 ano, vou ter que trabalhar mais de 10 para ganhar. E eu disse não. O cara insistiu, vem fazer reunião comigo, porque tu é o cara certo. Eu disse não, mandei mensagem no celular, não. E o cara, não, mas cara, vamos conversar aqui, o negócio é bom, vai dar certo, nós vamos ganhar dinheiro, cara. Vem aqui. Eu disse, não, cara, não vou. Aí ele foi pegar o material do meu trabalho, e eu mandei um funcionário meu entregar para ele, porque eu nem quis conversar com o cara, porque ele queria me insistir para ficar. E eu estou feliz por isso. Pensa, se você hoje tivesse que ganhar em 1 ano aquilo que você vai trabalhar em 10 anos, o que você faria? Em 12 meses, você trabalha 12 meses e fica 9 aposentado. Então, é isso aí que ia acontecer comigo. Só que não era de Deus, porque para mim viver isso eu ia ter que abrir mão talvez desse lugar onde Deus me estabeleceu. Por quê? Porque a minha vida foi entregue nas mãos do Todo-Poderoso, do Criador. Já não me pertence mais. Tudo aquilo que me empurra para o propósito, amém, o que quer me roubar do coração de Deus, é da parte do diabo. Ficamos em pé.